Eu não vou mentir para você. Quando eu ouvi que a abertura da Copa seria entre México e África do Sul, eu esperava um jogo péssimo. E na verdade eu não esperava absolutamente nada dessa seleção do México nessa geração. Mas quem não prometia nada entregou muito, tá? Não dá para dizer que entregou tudo, mas entregou bastante. E esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai acontecer ao longo dessa Copa. Na verdade, vai acontecer se vocês abraçarem, tá? O canal Falso 9 Comenta é feito por mim. Se você não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou criador, dono do canal Falso 9, é um canal sobre tática. E por aqui eu criei esse canal Falso 9 Comenta para não necessariamente falar sobre tática, mas aqui eu vou falar bastante sobre isso nessa série de vídeos. A gente vê muito conteúdo guia tático da Copa. Esses guias táticos falam do que as seleções são previamente à Copa, então eles são muito mais uma hipótese, muito bem feitos, muitos deles. Eu mesmo faço os pré-jogos mostrando os adversários da seleção brasileira no meu canal. Mas faltava, na minha opinião, conteúdos que abordem como essas seleções estão dentro da Copa. E todos os dias eu vou trazer como as minhas primeiras impressões da seleção que mais me tocou no dia anterior. Lá ele, né? Mas da seleção que melhor, digamos assim, me impressionou no dia anterior e vou ranquear, tá? No final eu vou dar uma nota de 0 a 5 estrelas. Hoje é dia de falar do México. Eu espero que vocês curtam e vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Deixa o like aí, pô. Tu já esqueceu, mas deixa o like aí e se inscreve no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. O técnico Javier Aguirre tá de parabéns para esse início. E essa seleção, ela começou num 4-1-4-1, tá? Olhando ali o que ela tinha de valores, o Quiñones foi um nome muito discutido antes da Copa. Por quê? Porque ele é um cara, um monstro de fazer gol. Só que a grande estrela do time é o Raúl Jiménez. O Quiñones nasceu na Colômbia, sofre até alguma rejeição a respeito disso, mas assim, ele é formado como jogador no México, cara. Ele joga no México desde as categorias de base. E aí era muito discutido, será que ele vai bem na ponta? E foi isso que o Aguirre resolveu. Além do Quiñones, né, que é um ótimo jogador e foi o cara dessa partida, tem o Raúl Jiménez, que fez um gol, se emocionou, bonito ver a emoção dele, o cara que superou muita coisa dentro do futebol. E o Álvaro Fidalgo é um outro jogador que eu queria destacar. Ele é espanhol, se naturalizou para essa Copa. Ele é espanhol, é criado ali no Real Madrid, forjado nas canteiras ali do Real Madrid Castilha. E ele joga no México a carreira inteira, jogava, porque agora foi pro Betis. Foi pra Espanha e justamente agora se naturalizou para jogar. Jogadoraço de futebol, tá? É um cara meio que um Iniesta com restrições orçamentárias, tá? Mas sem depreciação a ele, né? Porque estamos falando de um dos maiores da história. O Eric Lira é um cara que eu vi muito jogar no ano passado, quando eu estudava o Cruz Azul antes do Mundial de Clubes, entre Cruz Azul e Flamengo ali, o primeiro jogo. E o Eric Lira é um jogador inteligentíssimo para jogar futebol, tá? Ele é um cara que encontra o espaço, é um facilitador de saída de bola, é um cara diferente, tá? Então ele tem esses 4 jogadores, mas vamos combinar que não estamos falando de nenhum Messi aqui, tá? Mas esses são os destaques desse time. Só que o grande craque desse time era a pressão alta, tá? E era um time que, desde o início do jogo, focou em pressionar. E essa inteligência do Eric Lira foi o que gerou o primeiro gol rápido no jogo, né? Então, o time tentava pressionar individual, mas em alguns momentos recuperava na perna. Nesse momento, era o time que pressionava e tentava individualizar, ir até o goleiro. E aí sobrou o volante ali na frente, na verdade o zagueiro central que avançou, e o Eric Lira identificou que o passe iria para lá, o goleiro telegrafou o passe um pouco antes, e a inteligência dele largou o jogador dele e foi direto, gerou a roubada de bola que virou assistência para o gol do Quiñones, tá? Não vou poder usar vídeos, né? A FIFA tá bem restritiva e talvez eu tome strike até por usar essa foto, que tal? Tá? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Quando a gente for seguir aqui e olhar, esse time ele teve 2 comportamentos diferentes na pressão alta. Ele começa o jogo no 0 a 0 pressionando individual o campo inteiro. Essa deve ser uma tendência dessa Copa. E essa pressão individual para encaixar, como tinha uma assimetria entre as propostas, né? Um 3-5-2 da África do Sul contra esse 4-1-4-1/4-3-3 do México,
como tinha uma assimetria grande na proposta, ele requeria muita leitura. Então, às vezes, o Gutierrez ia nesse primeiro volante e outras vezes o Eric Lira tinha que ler o jogo e saltar. E é por isso que ele foi um craque, assim, o craque do jogo sem bola, apesar de ter dado uma assistência, ele foi brilhante nessa partida. O Eric Lira é muito inteligente para jogar futebol. O time encaixava o campo inteiro enquanto ganhava de 1-0. E depois, inteligentemente, quando a vantagem foi construída, enquanto estava 0-0, né, encaixava o campo inteiro. Depois, quando ganhou de 1-0, fez o primeiro gol, ele escolheu por deixar uma sobra lá atrás. Afinal de contas, os caras deixavam 2 atacantes ali enfiados. E ali ele abriu mão de ter o Alvarado mais avançado e deixou o Quiñones mais solto com o Raul Jiménez para marcar a saída de 3 dos caras. Às vezes o próprio Quiñones também baixava e o Gutierrez era quem subia para ajudar o Raul Jiménez nessa pressão. E aí, quando o time baixava em 2 linhas de 4 ali, aí o Quiñones tinha mais obrigação defensiva de baixar no campo. E esse momento de bloco médio-baixo eu não gostei, foi quando a África do Sul cresceu um pouco no jogo. Então, esse momento ali do bloco mais médio-baixo eu acho que estava meio passivo, mas lógico que a gente não esperava a perfeição do México. O que eu vi já é muito mais do que eu esperava. Mas eu fiquei mais impressionado ainda do que essa pressão alta, que é o que todo mundo vai fazer, é com a capacidade de construção que eles demonstraram, tá? E usando o Quiñones como uma peça-chave desse jogo. Então, claramente, o plano de jogo, a forma tática está condicionada em querer ter o Quiñones mais por dentro. Então esse tripé de meio formado por Eric Lira, Álvaro Fidalgo e Gutierrez, ele ficava mais assimétrico. O Gutierrez é uma grande aposta, né? Para essa Copa, até o outro dia não era titular nem do Chivas. E aí, qual que é a ideia? É transformar no momento com bola, na saída de 3, o Reis num zagueiro, então o lateral direito fica na saída de 3, o Jesus Galhardo, que é o lateral esquerdo, ocupa o lado esquerdo para poder trazer o Quiñones mais para perto do Raul Jiménez. Só que o Quiñones não fica desde o início alinhado ao Raul Jiménez, ocupando aquele espaço mais adiantado. Ele fica mais alinhado como um meia, alinhado ao Gutierrez, que abandona um pouco o Álvaro Fidalgo e o Eric Lira, tá? E aí o Eric Lira e o Álvaro Fidalgo fazem esse 3-2-5 como volante. Quando a bola chega pelo lado, o Quiñones e o Raul Jiménez ocupam a área e o Gutierrez faz o camisa 10. Mas muitas vezes essa bola ia verticalmente. E quando ela ia verticalmente, ela foi melhor trabalhada até quando ela ia até o Quiñones. O Quiñones saía da referência baixando, né, fazendo um pivô ali no ataque e arrastava o defensor dele com ele, e o Gutierrez, que pode ter perdido gol, pode não ter sido eficiente em alguns momentos do jogo. O Gutierrez é um cara que soube atacar muito bem as costas dessa marcação. E ali ele criou algumas chances para ele e para o time atacando esses espaços. Então, essa jogada do Quiñones e do Gutierrez foi uma coisa que funcionou o jogo inteiro, em pelo menos umas 3 a 4 oportunidades, e poderia ter gerado gol. Então, o Quiñones, muito além de ter feito o primeiro gol e de ter dado bom chute na trave, foi um grande facilitador desse time e potencializado pelo técnico que conseguiu resolver o grande problema dele. Porque qual é o problema de um técnico de seleção? É encaixar os melhores caras para jogar, especialmente quando tu tem escassez, como no caso do México. E essa era a condição de contorno ali do Javier Aguirre e ele gabaritou, cara. Foi muito bem. O adversário é fraco, mas o jogo poderia ter sido muito mais. Depois das expulsões ali, o jogo foi ficando mais aleatório. A expulsão do jogador do México foi absurda, né? O Wilton acabou sendo o Wilton, ele estava indo bem, mas para além do inglês que não foi tão bom, mas também com a pressão do cara ali, né? Tava difícil. Ele acabou indo mal nessa decisão da expulsão, mas você pode ir bem na sua decisão. Se você gosta de futebol e gosta desse tipo de conteúdo, sente que entende do jogo, mas que falta uma camada que você ainda não consegue enxergar, cara, se você quiser entender mais os jogos e talvez até produzir conteúdo no futuro como eu faço, ou até sonhe em trabalhar com futebol, com atleta, trabalhar mais dentro de campo, interferindo no jogo, ou seja jornalista e queira aumentar a sua capacidade de análise, cara, eu criei
um curso de tática que resolve o maior problema do mercado, né? O curso de tática do mercado, geralmente eles falam para consumo interno, falam para a galera que já meio que já tá no futebol, para uma galera que já usa muito a linguagem instrumental do futebol, conhecida como tatiquês, e acaba meio que virando um decoreba. O que eu tô trazendo aqui é um conceito diferente, é o que vai destravar o teu conhecimento sobre o jogo, é conhecer a base daquilo, tá? É conhecer a base do que você precisa entender sobre o futebol a partir da dedução daquilo que é lógico e não da entrega de fórmulas matemáticas, digamos assim, para você. 5 aulas diretas ao ponto, que você vai entender desde como funciona a lógica do jogo, a lógica dos espaços, a ocupação dos espaços, as fases do futebol de hoje, falar muito sobre bola parada, tudo explicado de forma simples, prática, passo a passo e muito didática. Eu vou destravar a forma como você quer entender futebol, tá? Tudo isso por um preço muito baixo. R$119, não é um valor por mês, é o curso inteiro. E eu ainda faço a boa e te mando o cupom de desconto FALSO9. Então, com o cupom FALSO9, você aproveita um desconto imperdível aí, tá? Para você entender bastante sobre o jogo. Então, espero te ver lá, espero que você seja meu aluno. Você ainda pode parcelar de 10 vezes, é barato mesmo e você vai ver a Copa com lupa, com um conhecimento que você não imaginava. Pô, Falso9, quero comprar, quero aproveitar esse cupom de desconto que é por tempo limitado, mas também não quero fazer agora, tô sem tempo, ainda tem a Copa. Tranquilo, cara. Compra que tu tem 1 ano para fazer o curso, o preço vai acabar subindo, né? Isso é uma promoção de lançamento, o curso acabou de ser lançado, então aproveita logo enquanto é tempo, beleza? Falso9 é a avaliação do México. Cara, eu tinha feito um negócio que é a minha cara, meu irmão. Eu tinha fechado o vídeo, fechado tudo, desligado tudo e terminado o vídeo sem dar a nota do México, no primeiro vídeo de avaliação. Pois é. Cara, México, avaliando aqui as 4 dimensões do jogo, tá? Parte tática, eu achei ali ofensivamente o time muito bem, defendendo o time bem na pressão, bloco médio-baixo meio passivo, tá? Parte mental, natural, que esteja um pouco abalada, é um time que joga em casa, tem aquele aguerrimento que às vezes vira nervosismo e tal. Parte física, parece ser um time um pouco frágil fisicamente, exceto Quiñones, né? Então parece ser um time um pouco franzino. Eu acho que o Álvaro Fidalgo é um cara que representa bastante isso, tá? E o próprio Raul Jiménez com a idade mais avançada, mas é um cara forte e tudo mais. E a parte técnica me surpreendeu bastante, porque tem caras interessantes ali e isso é uma resposta para o nosso eurocentrismo, né? De sempre achar que jogador é bom pelo valor de mercado ou por onde joga. Mas tem muita técnica ali naquele time, o próprio Jesus Gallardo, os jogadores de meio de campo todos sabem jogar, os 2 atacantes são técnicos, embora Quiñones seja um cara de força, também é muito técnico. Então, de 0 a 5, eu vou dar 3,5 estrelas pro México, tá? E a gente vai ranqueando aqui. Cada seleção, a cada vídeo, a gente vai acumulando e empilhando aqui do lado. Então, o México começa com 3,5 estrelas de 5. Beleza? O que você achou desse formato de vídeo? Curtiu? Todo dia vai ter. Eu espero que esse tenha uma boa aceitação de vocês. Comenta aí se vocês querem mais conteúdo como esse. E amanhã eu volto garantidamente para, de novo, falar sobre tática sem tatiquês, sobre alguma equipe que me impressionou. Na verdade, não era para eu usar esse bordão, porque esse canal não é teoricamente de tática, mas ele tá nesse modo. O Falso9 emprestou um pedacinho do canal Falso9 pro Falso9 Comenta e nós vamos falar de tática aqui, macetando tática sem macetar o tatiquê. Valeu!